primeiro ponto que nós vamos começar aqui no nosso ensino é mostrando para você a importância da teologia na história da igreja. Quantos de vocês têm ouvido falar ou têm ouvido pessoas descredibilizando a teologia? Teologia não é de Deus, não precisa disso. Quem já ouviu esse negócio? O problema é que a maioria das pessoas que descredibilizam a teologia são as mesmas que são atacadas pelas linhas interpretativas da teologia. Então a teologia ataca heresia, a teologia ataca achismo, a teologia ataca filosofia, a teologia ataca pensamentos e ideias. A teologia é o estudo interpretativo das Sagradas Escrituras. Então, normalmente, quem fala mal de teologia é porque não é teólogo. Eu nunca vi um teólogo, ou quem gosta de estudar, não precisa ser teólogo, ou quem gosta de estudar, falar mal de teologia. Qual é o propósito da teologia no cristianismo? Por exemplo, a Bíblia Sagrada ela é feita de regras de ensino, regras de estudo, regras de interpretação. E são os teólogos que vão cavar e mergulhar para trazer à luz esses ensinamentos. Você já imaginou o evangelho sem a teologia? Todo mundo subindo no altar e falando suas ideias e falando o que querem, o que pensam, que é o que está acontecendo hoje, inclusive. Todo mundo falando o que pensa, falando o que quer, falando suas ideias, falando seus achismos, sem nenhuma regra de interpretação ou regra interpretativa, ou sem nenhuma clareza da Bíblia Sagrada. E impressionante, como o povo, a massa geral, também é leiga, ninguém hoje, antigamente você assistia a pregação, mas o povo com a Bíblia na mão, conferindo se aquilo que o pastor estava pregando estava de acordo com a Bíblia Sagrada. Fato esse que a gente já não vê mais hoje. As pessoas conferir as bases bíblicas ou a base bíblica do ensinamento. Você já imaginou como seria o evangelho sem os teólogos que defendem a fé? Que absurdo. Então, a teologia, ela tem exatamente esse propósito de cavar. Dentro da teologia, você vai encontrar 10 doutrinas básicas das Sagradas Escrituras. Apesar da teologia abranger e trazer luz a todos esses ensinamentos, a teologia é o estudo de Deus. Então nós temos 10 doutrinas que são a base da Bíblia Sagrada. Então você imagina que a Bíblia é uma maçã. E você vai repartir essa maçã em quantos pedaços? 10 pedaços, que compõem toda essa maçã. Então, primeiro é teologia, o estudo de Deus. Segundo é cristologia, o estudo de Cristo. Paracletologia, que é o antigo pneumatologia, que se tornou paraclitos, é uma palavra em inglês, no grego, que significa vento, sopro de Deus. O paracleto, que vem de pneuma, quando te falam pneuma, te lembra? Pulmão, que é um banco, uma bacia de ar. Paracletologia é o estudo do Espírito Santo. Aí vem, apesar que eu já vi pessoas dizerem angiologia. O que é angiologia, doutor Moisés? Angiologia. Angiologia é o especialista em veias, não é? Dos vasos sanguíneos. E você vê pessoas falando, eu vou dar um estudo de angiologia. Como que funciona isso? Na realidade é angelologia, que é o estudo de quem? Dos anjos. Aí vem o quinto estudo da maçã. Antropologia, que é o estudo do homem. Aí vem o sexto estudo dentro da teologia, que é soteriologia, que vem da palavra sotero, concluindo também a palavra sozo, junto com a palavra sozien, juntando tudo é o estudo da salvação. Dentro da soterologia, sozien, souzo, está estudo da cura, está estudo da libertação, estudo da restauração e o estudo da salvação, que é justamente a soteriologia. Dentro da soteriologia está a doutrina da graça.
todas as doutrinas da graça do Senhor que salva o homem. Aí você vai encontrar lá os 5 passos da salvação, por como que o homem é salvo, por quem o homem é salvo, do que o homem é salvo, para que o homem é salvo. Isso tudo está dentro da soteriologia, que consequentemente vai culminar e vai entrar também pela hamartiologia. A palavra hamartiologia vem da palavra grega hamartia. Essas coisas que não estão na apostila que você tem que tomar nota. Hamartia. A palavra hamartia significa perder a marca. E nós acostumamos chamar de pecado. Então, hamartiologia é o estudo do quê, gente? Do pecado. Aí vem bibliologia, que é o estudo do quê? Do Alcorão, não é? É o estudo da Bíblia. Aí vem eclesiologia, aqui está com o K, mas no original do grego é ecclesios, com 2K, que é o estudo da igreja. Então observe o que eu vou te dizer. Na época de Jesus existiam muitos eclésios. E quando Jesus disse, levantarei minha igreja, ele estava dizendo, eu terei o meu próprio eclésios. Minhas próprias ovelhas, o próprio povo, um povo adquirido, e é isso que Jesus estava dizendo, levantarei minha igreja, meu próprio eclésios. Eclesiologia, então, é o estudo do quê? Da igreja. E por último, dentro da maçã, que é o que se baseia esse simpósio profético de ensinamento, é a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ou estudo dos últimos dias. Só uma observação para você, a Igreja Católica acredita que a escatologia é um estudo de vida após a morte, porém não é. Na realidade, a escatologia é o estudo dos últimos dias, concernente à parte profética na Bíblia, acerca de todas as profecias dos últimos tempos e dos últimos dias. Aí se constitui os 10 pedaços da maçã, que é a Bíblia Sagrada, e é dentro de cada ensino desse, você tem os ensinos primordiais, que aí você vai ter que fazer de 2 a 3 ou a 4 anos de teologia. Dentro de cada um desses, você vai gastar aí 6 meses para estudar cada pedaço dessa maçã, aqui você está aprendendo resumidamente. A Bíblia Sagrada, ela é entendida e interpretada de 3 maneiras. Essas são as maneiras de você interpretar e entender a Bíblia Sagrada. A primeira maneira que você interpreta a Bíblia é literal. Então as 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica. Vamos dizer isso? Mais alto. Agora você, em pouco tempo, você já observou o quanto essas regrinhas já fazem falta na igreja hoje em dia? O camarada pega lá um texto que é simbólico e interpreta ele, literalmente, e constitui-se uma heresia, ou uma igreja, ou uma seita, porque ele diz, está aqui, mas é simbólico. Ou então o camarada pega um texto literal e interpreta ele simbolicamente. Como vocês vão aprender aqui, que tem muitas igrejas que não acreditam em milênio. Porque dizem apenas que era um símbolo. Mas a Bíblia fala que milênio é literal, terá 1000 anos de reinado de Cristo. Então tem muita igreja que não acredita, boa parte das igrejas, não acredita em anticristo. Porque é só um símbolo, Judas era um. Então é um símbolo de muitos anticristos que apareceriam no mundo. A Bíblia fala realmente que apareceriam muitos. Mas ela fala de um único e exclusivo anticristo. Então a Bíblia Sagrada realmente fala da existência literal de um anticristo. Mas muitas igrejas, muitos líderes teimam em pegar a parte do anticristo e mencioná-lo apenas como simbólico, por não interpretar essa regrinha básica, literal. Vou te dar um exemplo. O mar vermelho se abriu. Como se interpreta esse texto? Como? Vou te dar outro exemplo. A besta que subiu do mar. Vê que são 2 textos parecidos,
mas tem interpretações diferentes. O mar vermelho se abriu, se interpreta como? E por que se interpreta literalmente? Qual é a regra básica para saber como eu interpreto determinado texto? A regra básica para eu saber como interpreto determinado texto é saber se o texto é histórico, então ele é literal. Se o texto não é histórico, então ele é profético. Se ele é profético, ou ele é tipológico, ou ele é simbólico. Entenderam? Vou dizer de novo para você gravar isso. Se o texto é literal, se o texto é histórico, um fato que já aconteceu, vocês anotaram isso? Um fato que já aconteceu na Bíblia Sagrada, então você interpreta como? Literalmente. Porém, se um texto é profético, então ou você interpreta ele tipologicamente, ou simbolicamente, ou até mesmo literal, mas usando as outras duas regras. Por exemplo, o Apocalipse, você lê ele com essas três regras. Ele é literal, mas com interpretações tipológicas e simbólicas, porque ele é cheio de símbolos e tipologias. Tipologia, o que é tipologia bíblica? Um azeite tipifica o quê? Espírito Santo, unção, consagração. O vinho na Bíblia é o tipo de quem? Ou de quê? De alegria. Então vou te dar um exemplo da tipologia e também da simbologia. Por exemplo, a tipologia. Abraão chegou para Eliezer o Damasceno e disse: Eliezer, vai na terra de meus pais, lá em Ur, no caso dos caldeus, e traz uma noiva para se casar com o meu filho Isaque. E ele fez ali uma lista de como deveria ser a noiva de Isaque. Ela tem que ser virgem, ela tem que ser dentre os meus, ela não pode ter ruga, enjoada, hein? Ela não pode ter mancha no corpo. E aí Eliezer falou assim: é difícil, mas você vai achar. Eliezer saiu então da terra onde estava Abraão, foi até Ur, atrás de uma noiva, para se casar com Isaque. E quem que ele encontrou lá? Rebeca. Na tipologia, para um evangelista, como que ele prega esse texto? Vamos lá. Abraão, você encontra em Lucas 15 como tipo de quem? De Deus. O cara disse: pai Abraão, manda que a Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Então, ali está sendo Abraão, mas é um tipo da pessoa de Deus. Então, na tipologia, Abraão é o tipo de Deus. Se Abraão é o tipo de Deus, Isaque é o tipo de quem? De Jesus. Se Isaque é o tipo de Jesus, Rebeca é o tipo de quem? Da igreja. E Eliezer? Do Espírito Santo. Agora observa, olha que coisa mais tremenda que nós vamos trazer para a escatologia. Você vê como que é linda a interpretação. Abraão, o tipo de Deus, disse para Eliezer: prepara uma noiva para se casar com meu filho. E Eliezer é o tipo do Espírito Santo. Então Eliezer foi numa terra distante, cheia de ídolos e pecados, e preparou uma noiva pura, sem mancha, ataviada. Aí você vai trazer isso para a igreja em Apocalipse 19, versículo 8, para se casar com Isaque, que é o tipo de Cristo. Então Eliezer, o tipo do Espírito Santo, está numa terra estranha, preparando uma noiva para se casar com Jesus, que é o tipo de Isaque. Então essa é uma maneira básica para você interpretar a Bíblia Sagrada. Amém, gente? Ok? Então, como se entende a Bíblia? Como ela é entendida? De três maneiras. Quais são elas? Mais uma vez? Então, dentro da escatologia, existem 4 linhas interpretativas diferentes umas das outras. A primeira linha de interpretação da escatologia, essas 4, é um absurdo que vocês vão ouvir, mas existe e é muita gente. A primeira linha é a escatologia preterista.
A segunda linha é a escatologia histórica. A terceira linha é a escatologia idealista. E a quarta linha é a escatologia futurista. Vamos falar então primeiro da escatologia preterista. Os preteristas defendem que tudo em Apocalipse diz a respeito ao passado. Você ri, mas é o que mais tem hoje em dia no Evangelho, é pessoas não crendo que Jesus vai voltar mais. E por quê? Porque creram que já voltou. Você quer ver? Preterista. Eles creem que todos os eventos descritos no livro do Apocalipse já teriam se cumprido com a destruição de Jerusalém 40 anos depois de Cristo, no ano 70. Como é que aconteceu? Um general romano chamado Tito assassinou 1.100 judeus e escravizou milhares deles. A cidade e o templo foram arruinados e queimados. Nesse período, os preteristas dizem o seguinte, que quando Jesus estava ascendendo aos céus, ele olhou para o chão e disse assim: alguns de vocês aqui não morrerão até me ver na glória do Pai. E quem estava vendo ele partir? Pedro, Tiago, João e alguns outros. Ok? O preterista entende então, bem quando Jesus, antes dele morrer, ele disse isso, né? Aí o preterista entende que aquele grupo de pessoas ali estava recebendo uma profecia da volta, segunda vinda de Jesus. Mas do que Jesus estava falando? Alguns daqueles irmãos realmente não morreram até ver Jesus na glória do Pai. Porque eles viram. Quando eles viram? No monte da transfiguração, quando Jesus subiu e se transfigurou, e quem viu ele quis fazer cabana? Pedro, Tiago e João. E eles falaram: Senhor, quem que eles viram? Moisés e Elias. Senhor, vamos fazer uma barraca para Moisés, uma barraca. O povo sempre quer mistificar as coisas, já percebeu? Sempre eles querem arrumar idolatria, santificar algo que não é santificado. Vamos fazer uma barraca para Moisés e uma barraca para Elias, porque eles viram Jesus glorificado. E foi isso que Jesus disse: alguns de vocês não morrerão até me ver na minha glória, na glória do Pai. E eles viram. Mas o preterista interpreta que que Jesus está falando da segunda vinda dele. Então eles creem que Jesus voltou 40 anos depois que ele morreu. Por incrível que pareça, hoje pelo menos 20 a 30% das igrejas evangélicas acreditam nisso. Eles nunca vão falar. Mas como que eu sei que alguém é preterista? Como que sabe? Faz assim, não prega mais a vinda de Jesus. Porque quando você crê, você prega. Quando você não crê, você omite. Para pensar. A segunda linha que você encontra aí é a histórica. Nós vamos interpretar e entender como que cada um desses, como que é a cabeça deles. Segundo essa linha de interpretação, as profecias do livro do Apocalipse se cumpriram no decorrer da história. A partir do momento em que João recebeu as revelações até hoje. Observa, a escatologia histórica interpreta o seguinte: quando João recebeu as revelações, o Apocalipse já começou a se cumprir durante esses 2000 anos. De acordo com essa linha, algumas profecias já se cumpriram e outras pouquíssimas estão por se cumprir. O problema dessa linha interpretativa, irmãos, ela não levar em conta o aspecto espiritual do livro do Apocalipse. E devido a isso, eles se apegam na história e nunca na profecia. Então veja, o preterista se apega no passado, o histórico se apega na história e o futurista se apega na profecia. Então veja, o preterista se apega no passado, eles sempre estarão olhando para trás. O histórico se apega no decorrer da história, ele crê que o cristianismo é uma religião histórica e tem que ser levado em conta a política. Por isso que você vê um monte de... Agora te explica por que tem um monte de pastor entrando na política. Porque eles creem que a igreja tem que entrar na política para fazer cumprir isso.
Então, consequentemente, você ouve ditados como o governo do justo. O justo tem que governar, o justo tem que reinar, reinando. Todos eles, quem são os históricos ou os historicistas hoje? Consequentemente, são os chamados triunfalistas. Que é o triunfalista? É o evangelho do triunfo, que crê que nós temos que reinar em vida. Reinar em vida. Então vou te explicar o que é reinar em vida. Reinar em vida é você crer, junto com a história aqui, que é a igreja que implanta o reino de Deus, e não Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Então, como você vai interpretar uma escatologia histórica? Venha teu reino, cultura do reino. O reino de Deus está aqui. Temos que implantar o reino. Temos que fazer o reino. É o reino. Canções para o reino. Pregações de terra. Deus tem o melhor para você. Há uma bênção para você. Você tem que viver o melhor dessa terra. Você é isso. Esses são os que creem. Essa escatologia são os que creem, os que acreditam que essa terra ainda será nossa. A Bíblia diz que essa terra vai pegar fogo e vai passar com grande estrondo, e os elementos em fogo se desfarão, e haverá o quê? Novos céus e nova terra. Mas essa aqui está na moda. Eu não vou refutá-la agora, porque eu estou apenas mencionando, vou refutar daqui a alguns minutos. E aí vem a escatologia idealista. Essa eu acho que é a pior delas. Ricardo Gondinho, esse eu tenho coragem de falar o nome. Ricardo Gondinho é alguém que defende essa linha idealista. Ele não crê que Jesus vai voltar. Ele não crê que nenhuma profecia da Bíblia seja literal. Ele crê que esse negócio de pregar a volta de Jesus é um horizonte utópico. Deixa eu explicar. É vivermos o evangelho a fim de melhorarmos a nossa sociedade, a fim de melhorarmos a nossa volta, a fim das pessoas irem melhorando, esperando Jesus voltar, mas ele nunca volta, mas elas vão ficando boas. Por isso que é idealista, isso é um ideal. Na realidade, isso é uma utopia. Para não falar outras coisas mais grosseiras, nós não devemos fazer uso desse ensino. Agora você começa a observar isso aqui, e aí você começa a perceber por que a igreja está doente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, esse ensino é descartado. Aí agora nós entramos na escatologia profética, que é o tema desse congresso, que são os futuristas. É uma linha escatológica. Lembra que são 4. Vocês conseguem mencionar as 4? 1, 2, 3 e... Preterista, histórico e futurista. Hoje você vai saber que tipo de escatologia você crê. De acordo com a linha futurista, as profecias escatológicas e do livro do Apocalipse se cumprirão todos no final dos tempos. A linha futurista, preste atenção, ela divide o livro do Apocalipse em 3 partes. Na realidade, não é a linha futurística que divide. João recebeu esse livro partido em 3 partes. Apocalipse 1:19, está aí o texto gravado na sua apostila. O Senhor então apareceu para João e disse: João, escreve as coisas que vês, primeira parte. As que são, segunda parte. E as que hão de acontecer depois disso. Então vamos falar as 3 partes. Primeiro, as coisas que vês, as que são e as que hão de acontecer depois disso. Então, está muito claro em 1:19 de Apocalipse, que o Apocalipse é dividido em quantas partes? 3 partes. Primeiro, as coisas que João estava vendo na sua época. Segundo, aquele estava vendo, né? Segundo, as coisas que ele estava vivendo. Então nós, da linha futurista, da escatologia futurista, não acreditamos, irmãos, que não tem um teor ou uma parte histórica no Apocalipse. Nós acreditamos que exista sim uma parte histórica no Apocalipse, mas que ela existe somente até o capítulo 4.
que é quando você vê o evangelho nas 7 igrejas da Ásia. Aí João conta toda a história da perseguição dos crentes. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, o Apocalipse é histórico. Observa você. Então, nós não descartamos a história no Apocalipse. Nós descartamos o preterismo e descartamos o idealismo. Não creio que a salvação é um idealismo, não creio que Apocalipse é um idealismo, não creio que a volta a Jesus é um idealismo. Nós descartamos tudo isso, mas nós adquirimos uma parte da história. Ou seja, então nós acreditamos o seguinte, que até o capítulo 4 de Apocalipse, o evangelho ou a escatologia é histórica. Você quer ver só? Põe no capítulo 4, versículo 1. Não está aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Então observa, preste atenção. No capítulo 4 e no versículo 1, está escrito o que na primeira parafrase ali? Vai lá, gente. Depois dessas coisas. Que coisas? Atrás disso, 1, 2 e 3, você vê toda a igreja primitiva. Você vê a igreja perseguida, você vê a igreja sofrendo. Então, depois dessas coisas, olha só. Olhei e eis que estava o quê? Uma porta aberta onde? Então, irmãos, entenda. Normalmente o histórico, o preterista e o idealista, se você falar que quer ir para o céu para eles zombam da sua cara. Então você começa a ouvir pregadores famosos dizendo, ninguém vai para o céu, desfaça as malas, céu é coisa, lugar de preguiçoso. Mas quando você vai em todo o primeiro capítulo de Apocalipse 1, 2 e 3, você vê que a igreja perde tudo. Ela perde o amor, ela perde a paz, ela perde a comunhão, ela perde o primeiro amor, ela perde a riqueza com Deus, ela perde a adoração e vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E a esperança da igreja some. Mas de repente João olhou e eis que ele vê uma porta aberta para a igreja. Aonde, gente? Isso está nos mostrando que a esperança da igreja não é na terra, não é nos tesouros da terra, não é aqui nesse mundo, é aonde? No céu. Eu olhei, eis uma porta aberta no céu. Então veja, preste atenção, a igreja perdeu tudo na terra, mas ainda tem uma esperança na terra, né? Tem uma esperança onde? No céu. Então esse texto, Apocalipse, é tipologicamente também para os nossos dias. Mostra uma extensa apostasia da igreja, chegando na última era dela, que é a Laodiceia, que tipologicamente é a nossa era. Laodiceia perdeu tudo, perdeu o amor, era rica, mas, e o Senhor disse, aconselho que de mim compre ouros refinado, aconselho que compre vestes brancas para que não seja vista a sua nudez, e ela vai perdendo, tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor. Acabou a igreja. Essa é a apostasia dos últimos dias. A igreja vai chegar a esse ponto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês vão observar aqui, por exemplo, eu vou colocar para vocês aqui no simpósio, não foi na Irlanda, oh meu Deus, na Escócia, todas as igrejas evangélicas da Escócia fizeram um concílio, um conclave, e aderiram à consagração de sacerdotes gays. Então, tanto faz agora. E aí os cristãos foram para a rua protestando. Por que protestaram? Mas não adianta protestar. Então isso começou lá na Inglaterra, na Holanda, e aí já é apostasia. É a igreja da última era, que é a era de Laodiceia. Depois da era de Laodiceia, acabou. A única oportunidade, a única esperança para a igreja é no céu. Aonde? No céu. Então não vai ter uma próxima igreja, não vai ter uma próxima geração, não vai ter uma nova geração. Nós somos a geração de Laodiceia, consequentemente a última geração. Depois dessa geração, só vai ter o quê?
novos céus e nova terra. Então vamos lá. Olhei, eis que uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse o quê? E aí a gente acredita que é a volta de Jesus. Observe o seguinte: sobe para aqui, e vou te mostrar. Veja como o Apocalipse é profético. Acaba todo o teor histórico de Apocalipse. E vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. Destas quais? Depois do teor histórico do livro do Apocalipse. Coisas essas. Aí, irmãos, a partir daí, a igreja some do cenário apocalíptico. Ela só vai aparecer no capítulo 18 e no 19, ela some. Nós vamos falar disso no decorrer dos ensinamentos. Mas ela some do cenário apocalíptico. Aí o pau quebra para o mundo e para os judeus e a coisa fica complicadíssima. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Então veja, dentro da linha futurística, que é a linha profética, existem 3 linhas interpretativas distintas. Deixa eu só te falar. Por isso que muita gente desiste do Apocalipse. Porque é o ensinamento da Bíblia mais complicado de se entender. Por isso que precisa ser feito um seminário desse. Não dá só para ensinar num culto. Então, por exemplo, existem 4 linhas escatológicas. 4 linhas. Vocês se lembram? Preterista, histórica, idealista e futurista. A futurista, que é o que nós fazemos uso, e toda pessoa em sã consciência que não fuma maconha faz uso, essa linha, que é a linha futurista, existe dentro dela 3 linhas interpretativas distintas e uma não beija a outra. Quais são essas? São elas, você está aí na sua apostila, mas são elas: o pré-tribulacionista, o meso, vamos lá, vocês estão comigo, vamos começar? Pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionistas. Falando então do pré-tribulacionista, o pré-tribulacionista é a maioria da igreja hoje em dia. É aquele que acredita que a igreja é arrebatada antes de um período de tribulação, que a igreja sai da terra e o pau quebra aqui 7 anos. O pré-tribulacionista também é chamado de dispensacionalistas e pelos mais maldosos de escapistas. Escapistas pelo fato de não querer ficar aqui quando o pau estiver quebrando. Bom, eu não quero, agora se vou ficar ou não, só Deus sabe. Ninguém quer, alguém quer? Você quer? Quem não quer ficar aqui? Bom, eu não quero. Então esse é o pré-tribulacionista, que crê, veja, o futurista, ele acredita, vocês já aprenderam, ele acredita que todas, ambos, pós, pré, meso, acredita que todas as profecias irão se cumprir no final dos tempos. Ambos concordam em um anticristo literal, em uma grande tribulação literal, em que o mundo está piorando, em uma apostasia, na igreja se desviando. Ambos, o pré, pós e meso concordam que as coisas vão se complicar a tal ponto, que a única maneira, a única esperança é Jesus voltar e acabar com essa bagunça. Ambos. Porém, o que difere o pré, meso e pós é apenas 7 anos ou 3 anos e meio. Então, por exemplo, o pré-tribulacionista crê que nós não passamos pela tribulação de 7 anos. Entendeu a diferença? O mesotribulacionista crê que a igreja vai até a metade dos 7 anos. Você vai aprender mais detalhado quando você for estudar a sua apostila. Que a igreja vai até a metade dos 7 anos. Por isso, meio da tribulação. Então ele crê que no meio da tribulação, quando o Senhor fala para as 2 testemunhas, sobe para cá, sai daí, ele crê que a igreja, aquilo ali também serve para a igreja, mas na realidade serve para as 2 testemunhas. E o pós-tribulacionista crê que o Senhor vai permitir a igreja estar aqui na tribulação por alguns fatos. Primeiro deles, os chineses já sofrem essa tribulação hoje em dia. As igrejas na Ásia já sofrem essa tribulação hoje em dia. Já são perseguidos constantemente. Vamos supor, pastor Lucas, vem aqui, pega o microfone e vem aqui.
Segura. Vamos supor que eu sou um pós-tribulacionista, que eu não sou, e o pastor Lucas é um pré-tribulacionista. Então o pastor Lucas vai me dar argumentos plausíveis para provar que Jesus volta para a igreja antes da tribulação. E eu sou pré. Mas você vê como que é muito fácil. E eu vou lhes dar argumentos plausíveis para provar que Jesus volta depois da tribulação. Você vê como que é facinho, facinho. Por que Jesus volta antes? Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão. Irmão da Assembleia de Deus, vá. Assembleia. Jesus volta antes porque a Bíblia chama o período de tribulação de ira. E você não encontra na Bíblia o povo de Deus passando pela ira. Por isso? É um desses argumentos. Quero ouvir a sua resposta. Não dá resposta. todos. Não, pode refutar o meu? Tá. Vamos supor, gente, não olha com maldade para mim, que eu fiz isso com meu pai começou a gaguejar. E olha que meu pai tem 12 anos de teologia. Passar pela ira é diferente de ser livre da ira. Veja que todos os textos da Bíblia mostram que o Senhor livra o povo da ira. Agora pega pega Noé na arca. O Senhor livrou Noé da arca no dilúvio ou livrou Noé do dilúvio? No dilúvio, não é? Noé passou pelo dilúvio, mas não sofreu no dilúvio. Sadraque, Mesaque e Abedênego na fornalha. O Senhor livrou eles da fornalha ou livrou na fornalha? Daniel na cova dos leões. O Senhor livrou eles. Eu estou desviando vocês, vamos parar por aí. Pastor Lucas, por favor, prega para esse povo aí, vá. Olha só, esse argumento ele é interessante, mas... Eu concordo que é interessante, você viu? Não, ele faz sentido. Mas Agora, eu ainda não falei de Daniel na cova dos leões. O Senhor não livrou Daniel da cova, ele livrou ele na cova. Todos os textos da Bíblia, meu querido pré-tribulacionista, mostram o Senhor livrando o povo na tribulação, na ira. Eu não encontro nenhum texto na Bíblia o Senhor tirando o povo do sofrimento, mas livrando eles no sofrimento. Né, meu irmão? Posso refutar isso? Pode, claro, eu quero. Eu preciso, que depois desses argumentos, irmão, o povo vai pensar que eu sou pós. Faz alguma coisa aí. Irmão Batista? Não, mas um outro argumento interessante é o seguinte, de que você não vê, nesse período de ira, é lógico que Deus livra o seu povo da tribulação, mas a grande tribulação mostra que toda a terra sofrerá a ira de Deus, toda a terra. Então, se é toda a terra, a igreja estaria incluída, mas Apocalipse a igreja não está incluída nisso. 1:7. Pode deixar na tela, que é o que o pastor Lucas está falando. Então, você vê Deus derramando a sua ira, Apocalipse 16, sobre toda a terra de uma maneira desastrosa. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão. Se a igreja estiver aqui, ela vai se lamentar também. Lamentar. Então, é isso que ele está falando. Aí você vê, os únicos sendo poupados são os marcados, que são os 144 mil selados. A igreja já está poupada porque ela está casando com Cristo nas bodas do Cordeiro. Amém, irmão Batista? Amém. Tudo certo? Mais alguma coisa? Obrigado, pastor Lucas. Vocês sabem por que eu fiz isso aqui? Na realidade, ambos têm uma base teológica muito forte. Vocês entenderam? Ambos só mudam o jeito de ver as coisas. Então, por apenas mudar o jeito de ver as coisas, eu não vou aqui me ater nesse simpósio em pré, pós ou meso. Eu vou me ater na teologia futurista. Crê que Jesus vai voltar literalmente, crê que terá um período de tribulação, crê no anticristo e esperarmos. Se tivermos que passar, que eu não creio, mas se tivermos, na minha igreja, por exemplo, eu preparo a minha igreja, eles aqui sabem, para sofrer, mas também para ser arrebatado. Porque é a maneira mais bíblica e plausível de crermos. Porque se o nosso ponto de vista estiver errado, que não está, eu acredito que não, mas é por fé. E aí, o povo está despreparado, como é que faz? Porque o pós e o pré-tribulacionista apenas se divergem num período de 7 anos, que vocês concordam comigo que é muito pouco 7 anos, é muito curto. Se um ou outro tiver errado, por exemplo, é igual o André pôs no Twitter sobre o ateu.
Se o cristão estiver errado, ele não perde nada com isso. Quem concorda? Agora, se o ateu estiver errado, ele vai passar a eternidade no inferno. Não é verdade? Se o cristão está errado, irmão, nós vamos morrer e tudo acaba mesmo. E ainda somos cristãos e vivemos bem. Agora, se o ateu estiver errado, irmão, dá a linha para ele. Sobre a questão do cristianismo, do pré e o pós. Se o pré-tribulacionista estiver errado, o povo já estava santo para ser arrebatado. Então vai estar forte para passar e sofrer. Vocês estão entendendo? Agora, o maior problema é que se o pré-tribulacionista estiver certo e o pós-tribulacionista está esperando o pau quebrar para ele começar a santificar-se, aí ele vai se arrebentar. Esse é o problema. Então, qual é a maneira certa de você ter uma linha equilibrada na escatologia? Crer que você vai ser arrebatado a qualquer momento, mas também está pronto para sofrer a qualquer hora. Mesmo porque nós vamos aprender aqui, nesse estudo, que antes do arrebatamento, vai ter uma última perseguição para a igreja na terra. Junto com o avivamento, dentro do princípio de dores, vai vir a grande perseguição para a igreja. Na realidade, ela já está vindo desde o Oriente e vai chegar até o Ocidente. Se a igreja não vai passar pela tribulação, que é um ponto interpretativo dos pré-tribulacionistas, fato é que ela vai passar por uma grande perseguição ainda. Porque eu acredito que essa perseguição vai forjar os cristãos verdadeiros. Ela é interessante, ela é necessária para avivar os crentes moles. Por isso que nós temos o nome de escatologia profética. E por que é simpósio profético? Porque nós cremos que Jesus Cristo vai voltar literalmente. Quem crê, diga amém. Nós cremos que haverá uma luta terrível, uma perseguição, mas consequentemente um grande avivamento. Então nós cremos em toda a profecia da Bíblia Sagrada e que o livro do Apocalipse, do capítulo 4 ao 22, é profético para o final dos tempos. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Ok, dentro disso, eu quero te fazer ainda uma menção na linha escatológica, porque não adianta a gente partir para os primórdios, para o pega para capar, irmãos. Você tem que entender a raiz da coisa. E você está entendendo agora. Existe uma linha chamada amilenista, a página 8. Amilenista, pré-milenista e pós-milenista. Então veja, amilenista, esses três termos vêm de milênio. Milênio, apesar dessa palavra não estar na Bíblia, está a palavra 1000 anos. O amilenista crê que nós já estamos no milênio. E eu vou te dizer uma coisa, há um grupo de cristãos muito grandes que acreditam nisso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós vamos ter o For God em novembro, que já está confirmado Hernanes Dias Lopes, Paulo Júnior e Dan Duque, que vem direto dos Estados Unidos, confirmado. David Killa, nova geração, tudo confirmado. Já está confirmando tudo, já está tudo confirmado, já está fazendo... Ô Luiz, vou arrumar essa cadeira na sua cabeça, viu? Estou brincando. Já estamos fazendo... É que eu fico aqui, eles estão me dando o horário, viu? Você vê que a coisa não é fácil, mas está certinho aqui com o meu aqui. Já estamos fazendo os cartazes, e dentro deles tem um que é amilenista, que é o reverendo Hernanes Dias Lopes, é um presbiteriano. Ele também é calvinista. Amilenista, para se fazer justiça ao amilenista, não é que ele não crê em milênio. O amilenista crê que o reino de Deus, o milênio, não é literalmente um 1000 anos, ele crê que é simbólico, que é um tempo indeterminado do reino de Deus.
Então ele crê que o reino de Deus começou a ser implantado a partir do momento que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Disse: levantarei minha igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Essa é uma doutrina antiga, da época de Calvino e de Lutero. Então normalmente os batistas tradicionais, por isso que o pastor Lucas me chamou de batista, porque normalmente os batistas tradicionais e os presbiterianos tradicionais, as igrejas históricas, luteranos, todos eles, todos são amilenistas e, consequentemente, historicistas. O historicismo nada mais é que um amilenista e também um pós-milenismo. Amilenismo é crer, então, amilenismo significa não ou sem, mas na realidade, fazendo justiça, eles creem que já estão no reino de Deus. Né? Aí vem também o pré-milenista, que é a mesma regrinha do pré-tribulacionista, pré antes. O pré-milenista somos nós, no caso, que cremos que Jesus vem antes de implantar seu reino. Consequentemente, o futurista é pré-milenista, porque tanto o pós, o meso e o pré-tribulacionista creem que Jesus vem e aí ele implanta os 1000 anos de governo. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então você está entendendo. Pastor, eu não cria porque eu não sabia, agora você está sabendo. Literalmente, o pré-milenista crê que Jesus desce visivelmente, que aí vem o Armagedon, e depois do Armagedon começa 1000 anos de reinado, e depois de 1000 anos Satanás é solto, e aí depois o Satanás, a besta que é o falso profeta e o anticristo é jogado no lago de fogo, e aí vem o juízo final, e aí vem o reino eterno de Deus. Esse é o pré-milenismo. Mas tem o pós-milenista. O pós-milenista crê no quê? Ele crê que Apocalipse, capítulo 20, na segunda vinda de Cristo, ela ocorre depois de 1000 anos. Depois do milênio. Então os pós-milenistas, eles são muito sutis. Eles zombam de quem crê no reino literal, de quem crê numa volta literal. Eles creem numa melhora do mundo. Eles creem que as coisas vão melhorar e o reino, a igreja vai culturalmente avançando na terra. Por isso que você ouve termos como cultura do reino. Porque a igreja, o mundo não será transformado por uma glória de Deus. O mundo não será transformado porque seremos arrebatados e seremos glorificados. A terra não vai, ele crê que a igreja vai avançar culturalmente. Então o evangelho vai entrando na mente das pessoas, vai entrando na mente, e elas vão deixando de matar. Mas essa linha, irmãos, que é uma linha também da época da reforma, ela perdeu a força, porque a reforma tem 500 anos, né? Então a reforma aconteceu exatamente no ano 1500. Por que essa linha deixou de ser ensinada? Porque depois disso veio quantas guerras? 2 guerras. Na segunda, de 1940 a 43, morreram só judeus 6 milhões. Então, normalmente, essa semana eu estava sentado com um pastor de 87 anos, Harry Skates, e o Harry disse assim: o meu pai ensinava isso. Mas quando veio as guerras, não teve como mais ensinar isso. Porque eles creem que a coisa ia melhorar, que o homem iria ficando bom com a cultura do evangelho. Mas aí aparece Hitler e acaba com a teologia dos outros. Agora eu quero lhes perguntar, as coisas estão melhorando ou piorando? As pessoas estão matando mais ou matando menos? As pessoas estão piores ou melhores? Eu preguei na terça passada, na realidade não preguei, só mencionei. Eu disse que todo homem nasce mal e está ficando cada vez pior. Hoje as pessoas estão matando cada vez mais jovens. Por isso que aí vão reduzir a maioridade penal e daqui 20 anos vão pedir para que a maioridade penal desça para 12. É verdade. Nos Estados Unidos já é. Então querem 16. Mas hoje um menino de 15 anos e 14 anos de idade já mata só para ver o tombo. Então a maldade se intensificou. Como que nós vamos fazer uso de uma linha que começou com Lutero na reforma? E o Lutero trouxe
escatologia dizendo que a cultura do reino iria avançar, iria expandir, iria desenvolver de uma tal maneira que as pessoas teriam Jesus na mente. Cultura de Cristo, cultura do reino. Diz, Scooter. A quem sabe, lê um pinga-letra. Cultura, 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 cultura. Esse evangelho culturou. Ele culturou tanto a Europa, que hoje, quem avançou na Europa não foi o evangelho, foi o islamismo. Aonde é que está a cultura do reino na Europa? Na Alemanha, que Lutero ensinou isso, irmãos. Cadê a cultura do reino na Alemanha? O que você vê lá são as igrejas protestantes vendidas para boate. Igrejas protestantes vendidas para prédios muçulmanos. Eu estava numa igreja em Den Haag, na Holanda. E aí o pastor falou assim, vou te levar para você ver uma aberração. Quando eu cheguei lá, era um casamento. Falei, mas casamento é aberração aqui? Ele falou, esse é. De repente eu vi lá o camarada, o noivo, alto, forte, lá na frente, cara bacana. De repente para uma carruagem na porta e desce um baita negão de 2 metros de altura, vestido de noiva, dentro de uma igreja protestante. Se benza aí, irmão. Que coisa. Isola, Nossa Senhora Gospel. Irmãos, você imagina. Então, só para vocês entenderem, todo mundo que prega que Jesus só vai voltar quando o evangelho tiver ascendido o mundo todo, é pós-milenismo histórico. E eu vou ser bem claro, direto, isso é uma heresia descabida. Porque, biblicamente falando, o futurista crê que o mundo vai piorar. O pós-milenista crê que vai melhorar. Quem está saindo ganhando nessa corrida? O mundo está melhorando ou piorando? Então, o que você é? Agora você entendeu. Teologicamente falando, a nossa linha de estudo aqui, nesse simpósio, é escatologia profética. Deixa eu te explicar. O preterista olha para o passado. O histórico olha para a história. O idealista olha para um ideal. E o futurista olha para a profecia. Então você é o quê? Futurista. São terminologias teológicas, que você vai virar um, né? Eu quero que você fique com sede de estudo. Vamos trazer aqui algumas refutações teológicas a ensinos não bíblicos para terminar o nosso primeiro período aqui hoje. Na página 11 do nosso simpósio, vamos falar das refutações teológicas. Pretendo fazer isso em 30 minutos. Não é? Ok. Por que cremos que o Apocalipse é literal e não apenas histórico e simbólico? Como que se lê o Apocalipse? Primeiro, literalmente, do jeito que se lê. Se você não ler o Apocalipse literalmente, você não vai entender nada. Uma besta, você só vai interpretar os símbolos, simboliza monstro, ou um homem poderoso. Por isso que João, não sabendo definir, o símbolo que ele tinha na sua época era uma besta. Por exemplo, Alexandre o Grande era chamado de besta, não é o besta, é uma besta, porque ele era muito forte, apesar de ser boiola, ele era muito forte e matava muita gente. Primeiro, pela divisão em 3 partes do Apocalipse. Quais são essas? As coisas que vistes, vamos lá, as coisas que vistes, as coisas que são e as que irão acontecer depois dessas. É o primeiro ponto, porque é que nós cremos que Apocalipse é literal, são refutações. Segundo,
pelos sinais futuros do livro do Apocalipse. Quem tende a estar mais certo? O Apocalipse fala de uma nova ordem mundial e de governo único. E é o que estamos caminhando para isso. O Apocalipse menciona uma degradação violenta da sociedade. E já estamos vivendo nisso. O Apocalipse mostra, junto com Daniel, que era o Apocalipse dos profetas e dos apóstolos, antes de Apocalipse ser escrito, o Apocalipse deles era o livro do profeta Daniel. O Apocalipse menciona o desamor, o esfriamento, a apostasia. Ele menciona um falso profeta, que é o que nós já estamos vendo aí. Ele menciona um anticristo, que é o que está caminhando para isso. E ele menciona novos céus e nova terra. O reino de Deus, o governo de Cristo. Então, pelos sinais, ele menciona meteoros caindo do céu. Ele menciona tsunamis. Ele menciona, tudo isso estamos vivendo. Ele menciona terremotos. Então, cremos que o Apocalipse é um livro profético. Diga, Apocalipse é um livro profético. Então, foi o que você já viu aqui no livro do Apocalipse. Agora, observa, ainda aí na sua página 11, que João vê uma porta aberta e de lá ouve uma voz mostrando a última esperança para a igreja. Agora veja bem, a igreja some do âmbito de Apocalipse. E aonde que ela vai aparecer? Você vai ler aí na sua apostila. Ela vai aparecer em Apocalipse 19, 1 e 2. Vamos ler, diz assim, ó. Veja, do capítulo 4 até o capítulo 19 acaba a igreja. Sumiu. E ela está onde, gente? João ouviu uma porta aberta onde? E ele ouviu uma voz que dizia, sobe para... Não é sobe para cá, não. Viu? Igual eles estão dizendo, só para cá é reino na terra. Só para cá. Eu nunca subi para cá. Eu só subo para cá. Mas o povo é só para cá. Porque eu fui falar com um camarada e disse, não, pastor, é sobe assim. É reino aqui na terra. Eu falei, irmão, então sobe assim. É sobe para onde, gente? Para o céu. A igreja, nesse período, ela está no céu. Olha que lindo. E aí, Apocalipse 19, 1 e 2, olha a igreja chegando no céu, quer ver? Isso aqui é a igreja subindo para o céu, vê que João ouviu a voz, está aqui, ó. Depois disso, ouviu uma voz no céu, aonde, gente? É no céu, não é na terra, não é em Bagdá, não é no Saara, é no céu. No céu, uma voz como numerosa multidão. É a igreja chegando no céu, olha que lindo. Dizendo, aleluia! A salvação e a glória e o poder do nosso Deus, porque são fiéis e justos os seus juízos. Aí um camarada diz, mas são anjos. Anjo não canta salvação, porque anjo nunca foi salvo de nada. Quem canta salvação é a igreja que foi salva. Agora você vai abrir também, veja, primeiro a igreja subiu. Então os passos são, a igreja sobe como noiva, se casa nas bodas e desce como um grande exército. Você quer ver só? Apocalipse 9, 1 e 2, ela sobe como noiva. Diga amém. Agora no versículo 11, 14, ela vai descer como exército. Ela deixa de ser noiva, simplesmente, e ela se torna um grande exército para descer para a batalha. Quer ver? Veja, no 19, 1 e 2 ela chegou no céu, amém? No 19, 11 ela desce do céu, viu o céu aberto. Primeiro João vê o céu aberto e a multidão chegando. Agora no... Fé da mãe. Agora no 11 ele vê o céu aberto e a igreja descendo. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E está vestido, veja, Jesus vai voltar num cavalo branco, mas com uma veste vermelha. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E agora leia o resto em voz alta.
Aleluia! Agora observa, alguém pode chegar até você e dizer, isso aqui é anjo, porque ninguém vai para o céu, né? Então, teoricamente, se eles querem que ninguém vai para o céu, eles têm que explicar que isso aqui é anjo. Mas eu vou te dar a base bíblica, por que esse vestido de vestes brancas não são anjos. E aonde que você vai encontrar isso? Em Apocalipse, preste atenção. Primeiro, uma multidão chegou no céu cantando a salvação. Então uma multidão entrou no céu, não foi anjo. Anjo não canta salvação. Diga isso. E por quê? Anjo nunca foi salvo. E por quê? Porque os anjos que estão no céu nunca foram condenados. Então, Apocalipse 9, primeiro, uma grande multidão chegando no céu. Segundo, a multidão que chega no céu, chega para as bodas do Cordeiro. E deixa claro em Apocalipse 19, que essa é a noiva de Cristo. Não é anjo. Anjo não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é a igreja. Vai lá em Apocalipse, está aí no seu texto aí, ó. Apocalipse 19, 7. Como é que está aí? Porque são chegadas as bodas. Põe a partir do 6, Thaís. Vamos ler a partir do 6. Não, deixa aí no 7. Aí, leia ali. Aí a gente pôs parafraseado. Mas olha lá. Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou. Agora olha o 8. Presta atenção, olhe para mim, isso é revelação. Veja que em Apocalipse 19, 14 diz que as que descem montadas em cavalos estão vestidas de linho fino e branco. Então, é uma roupa específica. Que são essas roupas e a quem essas roupas são dadas? No 8, e foi-lhe permitido. Veja, no 7 é a noiva, não é? No 8, e foi-lhe permitido vestir-se de quê? Resplandecente e impuro. Porque eu li os finos e as obras justas dos anjos, amém? Não, dos obras. Anjos não têm roupa para obras, porque eles só podem fazer boas obras. Então a nossa recompensa, quando chegarmos no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, é recebermos obras, roupas brancas, que são as nossas boas obras. E em Apocalipse, agora põe o 14. Quando essa multidão dessa está vestida de quê? Vamos lá, 14. Vamos lá, gente, leia vocês bem alto. Quem são os exércitos que chegam no céu? Quem são os exércitos que descem do céu? Aleluia! Para você fazer uma conferência em Mateus 25 e 10, na parábola das noivas, né? Das virgens. E chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amém? Quem entendeu, diga amém. Dentro da nossa refutação, e aqui a gente vai terminar, presta atenção. Põe para mim Zacarias 14, não precisa, vocês têm aí, mas deixa lá, 14, 5. Leia aí, gente. Só para você ver que a igreja desce do céu para guerrear no Armagedon. Está aí na sua apostila. 1, 2, 3, leiam todos. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Que coisa linda. Então observa, a igreja sobe, se casa, e agora se torna um grande exército e desce para a batalha. Eu já estou preparando minha botina, porque eu quero chutar a cara do diabo umas 900 mil vezes. Eu quero arrebentar com o focinho de porco dele. Porque eu vou fazer parte desse exército. Quem vai fazer parte desse exército? Vamos aplaudir? Que legal.
observação aí. Se Apocalipse é literal, com ressalvas até o capítulo 4, que até o capítulo 4 ele é o que, gente? Histórico. Então, logo à volta de Jesus, a grande tribulação, milênio, juízo final, Nova Jerusalém, todas essas coisas são o que, gente? Irão se cumprir. Então, nós não encontramos espaços na teologia para linhas teológicas como, primeiro, leia vocês, vamos lá. Primeiro, escatologia preterista, que crê que Jesus já voltou. Segundo, que crê que as coisas irão, e a igreja que, e não Cristo. Terceiro, a milenista, que crê que Jesus volta sim, mas depois da igreja, que crê, como é que é? Que crê que já estamos numa espécie de milênio. E o quarto, pós-milenismo, que crê que Jesus volta sim, mas depois da igreja implantar o reino de Cristo e trazer as possíveis melhoras. Irmão, você sabe o que eu acho estranho? É que os países que são protestantes são os que hoje estão aprovados, todas as drogas são legais e casamentos homossexuais, que são todos os países da Europa. E por incrível que pareça, o evangelho no Brasil avançou para 60 milhões de evangélicos e as coisas não melhoraram. Eu estou errado? Nos Estados Unidos, o evangelho é a maioria e todo dia tem negro explodindo naquele país. Observa que Jesus Cristo não pôs a igreja aqui para melhorar o mundo. Jesus Cristo colocou a igreja aqui para salvar pessoas. Porque a partir do momento que Adão caiu, o mundo jaz no maligno. Então terá que haver novos céus e nova terra. A igreja está aqui para salvar o máximo de vidas possíveis, não para salvar esse mundo que jaz no maligno. Você entende isso? Então o que nos resta crer? Resta-nos crer que Jesus vai voltar literalmente. Então diga, Jesus irá voltar literalmente, depois de cumprimentos literais de profecias, em que as coisas irão ficar tensas, irão piorar consideravelmente, que não haverá outro jeito a não ser Jesus Cristo voltar e acabar com essa bagunça, julgar as nações, levando o seu povo e o pau quebrar e trazer novos céus e nova terra. Que o próprio Cristo, e não a igreja, irá estabelecer seu reino aqui na terra, depois da segunda vinda. Pois é tudo isso que se baseia o livro do Apocalipse. E aqui nós encerramos então o prefácio do que será esse simpósio escatológico, porque agora você pegou toda a raiz do estudo. Quem pegou, diga amém. Você vai ver como que amanhã tudo que você irá ouvir vai fazer sentido. Eita, vai abrir. Porque nesse dia de hoje, você ouviu, entendeu todo o pilar. Abriu-se o leque. Quem entendeu, diga amém. Abriu-se o leque. Então amanhã, nós vamos falar então da apostasia. Mas eu gostaria de pedir ao pastor Samuel, que quebra a corda todo dia. Eu ia pedir, não vou pedir mais. Ele quebrou a corda. Tá. Presta atenção. Vamos orar para a mão dele. Não quebra a corda. Pastor Samuel é meu co-pastor aqui, é uma benção, viu gente? Meu irmão mais velho. Meu irmão caçula. Olha só. Vamos só recapitular aqui bem rápido, para você entender o que nós aprendemos. Primeiro, as 10 doutrinas da Bíblia: teologia, cristologia, paracretologia, angelologia, antropologia, soteriologia, ramartiologia, bibliologia, eclesiologia e escatologia. A Bíblia é entendida de 3 maneiras. Quais são elas? Literal, tipológica e simbólica. Existem 4 linhas interpretativas da escatologia. Quais são elas? Preterista, histórica, idealista e futurista. Vocês estão ficando bons. Existem 3 linhas diferentes acerca do milênio. Não, primeiro, desculpa.
Dentro da escatologia futurista tem 3 linhas divergentes. Quais são elas? Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Dentro da ideologia, dentro do milênio, existem 3 linhas divergentes. Quais são elas? Amilenista, pré-milenista e pós-milenista. Ok, gente? Ok? Então, dentro da refutação teológica, por que o Apocalipse é literal? Porque, vamos supor que isso aqui seja uma prova oral, né? Porque ele é dividido em 3 partes. Quais são elas? As coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. O texto para provar isso é Apocalipse 1 e 19, né? Ok, gente? Estamos entendidos? Então resta-nos saber que a nossa escatologia não é o quê? Preterista, que Jesus vai voltar, não voltou, ele vai voltar. Ela não é o que mais? Histórica, que crê que as coisas vão melhorar e só depois que tiver tudo melhor Jesus pode voltar, então aí não precisa mais dele voltar. A gente já deu conta do assunto aí. A gente já deu conta do negócio. Para que Jesus voltasse, a gente deu conta aqui sozinho. É verdade ou não é? Não é? Ele vai voltar justamente para limpar a bagunça que o homem fez. Então nós não somos preteristas, não somos históricos, também não somos idealistas. Não dá nem vontade de falar essa coisa tão infantil. Então nós somos futuristas. Vamos usar o termo, somos proféticos. Diga isso. Diz mais alto. Então veja, o preterista olha para onde? Vamos lá. O preterista olha para o passado. O histórico olha para a história. O idealista olha para o ideal. E o futurista para a profecia. Amém? Vamos ficar em pé? Pastor Samuel cantou aquela canção Dias de Elias. Quantos amam a volta de Jesus? Vamos orar agradecendo ao Senhor e terminar com essa canção. Irmãos, ok, Juliano? Fechou? Amanhã nós já vamos começar o dia